Evangelho de João, capítulo 2, versículos de 14 a 17. Encontrou no templo vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas sentados às suas mesas. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou-os a todos do templo, e com eles as ovelhas e bois. Deitou por terra o dinheiro dos cambistas e derrubou as suas mesas. Aos que vendiam pombas, disse: Tirai daqui isto, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Então lembraram-se seus discípulos do que está escrito: O zelo da tua casa devorou-me. Salmo 68:10. Palavra da salvação. Comentário João 2, de 14 a 17. Orígenes. Examinemos detidamente essa atitude, que nos pode parecer algo excessiva, pois que o mesmo Filho de Deus amanhou para si esse azorrague de cordas com o fito de expulsá-los do templo. É força, no entanto, considerar-lhe a virtude divina. Com efeito, quando houvesse por bem, poderia desbaratar a ira de seus inimigos, numerosos que fossem, e fazer calar o tumulto de suas mentes. O Senhor dissipa os projetos das nações e frustra os intentos dos povos. Salmo 33:10. Esse episódio não é de menor monta que os milagres mais assombrosos da vida do Salvador. Podemos mesmo dizer que ele empregou aí força ainda mais avultada do que na transmutação da água em vinho. De fato, nessa ocasião, nosso Senhor atuou sobre uma substância inanimada, ao passo que naquela impôs-se sobre milhares de homens. São João registra que o Senhor não expulsou senão os vendedores. São Mateus, por seu turno, narra que o fez aos que vendiam e compravam. Ora, o número de compradores era deveras mais avultado que o de vendedores, e fazia-se necessário, para expulsá-los do templo, poder superior ao do que disporia, segundo o sentir de muitos, um filho simples de carpinteiro. Não é, pois, senão, segundo a potência divina, que nosso Senhor subjuga todos a si, como está dito. É possível que mesmo um habitante de Jerusalém incorra nesse delito, e que os mais instruídos afastem-se do reto caminho, e no caso de não se converterem do pecado, tornam-se fracos. Depara Jesus algumas vezes no templo, isto é, nos cargos sagrados e no exercício da prédica da palavra de Deus, com homens que transformaram a casa de seu pai em casa de comércio, a expor à venda seus bois, que melhor empregariam no arar a terra, evitando destarte que volvessem atrás e tornando-os dignos do reino de Deus. De igual maneira, aqueles que ambicionam o dinheiro da iniquidade, quando suas ovelhas já lhes suprem o necessário para o vestir-se com aprumo. Há, por fim, quem se negue a imitar a simplicidade das pombas, por conta da desvantagem que cuidam daí resultar. Quando, pois, o Salvador depara com todos esses homens na casa santa, prepara um azorrague de cordas e os deita fora a par dos bois e ovelhas que eram negociados. O dinheiro que lucravam lança-o por terra, como indigno da casa de Deus,
arranca as almas dos avaros às mesas de cambistas e mandam que não mais tornem a vender pombas na casa de Deus. Cuido que este episódio encerre ainda um misterioso ensinamento oculto. Jesus tenciona nos fazer compreender que os sacrifícios exteriores da lei, outrora exigidos dos sacerdotes, ficavam proibidos. Mais ainda, a observância da lei tornou-se desnecessária, ao contrário do pensar carnal dos judeus. Nosso Senhor, ao expulsar os bois, as ovelhas e as pombas, por costume as mais requisitadas, ao derrubar as mesas cobertas daquelas moedas que, não de modo literal, mas figurado, referem-se às impressões divinas, isto é, aquilo que, segundo a lei, era tido em conta de bem. E por último, ao usar o azorrague contra a multidão, dá a conhecer que, uma vez transladado o seu reino aos gentios que nele creram, tudo o que fazia parte da antiga lei deveria ser dissolvido ou desterrado. Pode-se entender o templo como a figura da alma cuidadosa da própria salvação, inabitada da palavra de Deus e que, antes de receber os ensinamentos divinos de Jesus Cristo, era morada das paixões terrestres e dos instintos próprios aos animais irracionais. O boi, que é empregado no cultivo dos campos, simboliza as paixões da terra. A ovelha, o mais estúpido dos animais, figura os insensatos. A pomba é a imagem das almas leves e inconstantes. O dinheiro, por sua vez, representa aqueles que se revestem de virtude aparente e que Jesus Cristo expulsa com força de sua divina doutrina, não se tornasse a casa de seu pai foro de negócios. Evangelho de João, capítulo 2, versículos de 18 a 22. Tomaram então a palavra os judeus e disseram-lhe: Com que sinal nos mostras tu que tens autoridade para fazer estas coisas? Jesus respondeu-lhes: Destruí este templo e o reedificarei em 3 dias. Replicaram os judeus: Este templo foi edificado em 46 anos, e tu o reedificarás em 3 dias? Ora, ele falava do templo de seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, lembraram-se os seus discípulos do que ele dissera, e creram na Escritura e nas palavras que Jesus tinha dito. Palavra da salvação. Comentário João 2, de 18 a 22. Santo Agostinho. A nosso Senhor ressuscitou o seu Pai, como vai dito: Levanta-me e lhes darei o que merecem. Salmo 41, 11. Acaso, porém, o Pai operou sem o Verbo? Tanto o Pai ressuscitou ao Filho, como este ressuscitou-se a si mesmo, conforme nisto que registrou João: Eu e o Pai somos um. João 10:30. Ou ainda, esse número responde à perfeição total do corpo de nosso Senhor. 46 multiplicado por 6 monta a 276, que por sua vez corresponde a 9 meses e 6 dias. Ora, a perfeição do corpo de Cristo, segundo a tradição que a Igreja acolheu dos antepassados, compreende precisamente esse mesmo número de dias, uma vez que foi concebido e padeceu no 8º dia antes das calendas de abril
e nasceu no 8º dia, antes das calendas de janeiro. Entre, pois, o dia de sua concepção e o do seu nascimento, contam-se 276 dias, que se obtém pela multiplicação do número 6 pelo 46. Diz-se também que a concepção humana procede e se desenvolve da seguinte maneira: nos 6 primeiros dias, o corpo do bebê semelha o leite. Nos 9 dias seguintes, muda-se em sangue, que se coagula durante os 12 dias subsequentes. A partir daí, os órgãos se formam e o contorno dos membros se destaca durante outros 18 dias. O corpo prossegue, desenvolvendo-se até o tempo do parto. Ora bem, os números 6, 9, 12 e 18, somados, totalizam 45. Acrescendo-lhes 1, monta-se 46. Se multiplicarmos 46 por 6, que é a norma desta adição, chegamos a 276, isto é, 9 meses e 6 dias. Não sem razão, pois se diz que o templo fora construído em 46 anos, que aqui significa o corpo de Cristo, qual o número de anos despendidos na construção do templo, qual o número de dias transcorridos na formação do corpo de nosso Senhor. Em que nosso Senhor tomou o próprio corpo da descendência de Adão, não tomou desta o pecado. Tomou sim o templo de seu corpo, mas não a iniquidade, essa mesma que haveria de expulsar dali. Se notares 4 palavras gregas, a saber, Anatole, Oriente, Dizes, Ocidente, Arctos, Norte, e Mesembria, meio-dia, cujas iniciais, combinadas, formam o nome de Adão, Adã. Assim, nosso Senhor declara que haverá de reunir os eleitos vindos dos 4 ventos, quando tornar para julgar a humanidade. Ainda, o valor numérico das letras que compõem o nome de Adão soma 46, número de anos empregado no erguimento do templo. Adã consta de alfa 1, delta 4, alfa 1, mi 40, totalizando 46. Os judeus, no entanto, sendo carnais, entendiam carnalmente e não podiam compreender a linguagem espiritual do Salvador. Assim, explica-nos o evangelista de qual templo estava a falar. Ora, ele falava do templo de seu corpo. Evangelho de João, capítulo 2, versículos de 23 a 25. Estando em Jerusalém pela festa da Páscoa, muitos creram no seu nome, vendo os milagres que fazia. Mas Jesus não se fiava neles, porque os conhecia a todos, e não necessitava de que lhe dessem testemunho de homem algum, pois sabia por ele mesmo o que há em cada homem. Palavra da salvação. Comentário João 2, de 23 a 25, São João Crisóstomo. Mais prudentes eram aqueles discípulos que se punham a seguir a nosso Senhor, não à conta dos milagres que operava, mas da doutrina que professava. Com efeito, os espíritos vulgares, esses correm atrás de milagres, ao passo que os mais racionais miram às profecias ou doutrinas. Por onde acresce o evangelista, mas Jesus não se fiava neles.
Ou disse essas coisas porque não os tinha por discípulos perfeitos, nem lhes confiava toda a sua doutrina, como fazia àqueles mais firmes na fé. Com efeito, nosso Senhor não se detinha nas palavras que saem da boca, porque penetrava até o fundo de suas mentes e, portanto, sabia do momento oportuno para se manifestar. Por essa razão, o santo autor ajunta, porque os conhecia todos, e não necessitava de que lhe dessem testemunho de homem algum, pois sabia por ele mesmo o que há em cada homem. De fato, não cabia senão a Deus, a Ele, o único a criar os corações dos homens, conhecer o que levavam em seus corações. E não tinha, pois, para tanto, precisão de um testemunho exterior, porque Criador das almas humanas. Comentário João 2, de 23 a 25, Santo Agostinho. E que quer significar o dito? Muitos creram no seu nome. Mas Jesus não se fiava neles? Acaso não acreditavam com verdade e estavam a fingir? Fora este o caso, não escrevera o evangelista. Muitos creram no seu nome. Coisa muito de ver. Os homens creem em Jesus Cristo, mas Jesus Cristo não se fia neles. Sobretudo, quando se tem em conta que é o Filho de Deus, pois que se sofreu fê-lo de intento, do contrário não haveria de sofrer. Ora, assim são os catecúmenos. Se lhes perguntamos, credes em Jesus Cristo? Respondem, cremos, e fazem o sinal da cruz. Se, porém, lhes perguntamos, comeis a carne do Filho do Homem? Não sabem do que falamos, porque Jesus Cristo ainda não se fia neles. A obra de suas mãos a conhecia o artífice melhor do que jamais haveria de ela conhecer-se a si mesmo. Por exemplo, São Pedro desconhecia de fato o que lhe ia na alma quando disse: darei a minha vida por ti. João 13:37. Nosso Senhor, porém, conhecia-lhe o interior quando respondeu: não cantará o galo sem que me tenhas negado 3 vezes. João 13:38.